ter uma boa postura corporal. Muitas pessoas pensam sobre esse assunto, querem entender um pouco mais desse assunto, pesquisam sobre esse assunto e há muita confusão em relação a isso. Vamos falar desse assunto. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar a entender esse mundo que é a postura corporal, algo que eu estudei muito, que eu me dediquei muito desde a faculdade, porque era um assunto que lidava com músculo, articulação, e é um assunto que, para mim, é apaixonante. Se você já está curtindo esse conteúdo, ó, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana. E ele vai dar oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E aquela pessoa querida, sabe? Que tem problema de postura, que tem dor, compartilha com ela. Agora, postura corporal. É um assunto apaixonante para quem é profissional da área da saúde. E, como eu disse, eu me dediquei muito, eu queria entender, né? Por que algumas pessoas tinham aquele tipo de postura? O que está envolvido? Né? E, lógico que eu não vou ser técnico ao extremo, porque não é o objetivo aqui, mas eu vou ter que ser um pouco técnico em algumas situações. Porque eu acredito o seguinte, a pessoa ela tem que entender o que está acontecendo com ela. Ela precisa saber como que aquilo causa as alterações que ela está vendo no corpo dela. Até porque, para ela poder andar na direção do objetivo, para ela poder resolver isso, para ela poder entender o todo e ir criando as ações para a resolução. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha. E ela trabalha numa escola e ela estava reclamando para mim da postura que ela tem ali para trabalhar. E aí eu falei assim para ela, olha só, não tem como, né? A gente tem trabalho com várias empresas, com ginástica laboral, com fisioterapia, com ambulatório de fisioterapia dentro das empresas, com academia dentro das empresas. E eu sempre falo, não adianta a gente vir aqui e fazer 15 minutos de ginástica laboral com alongamento, com exercícios compensatórios para os colaboradores, se eles permanecem 6, 7, 8 horas numa posição inadequada. Então a gente tem que tratar disso. É disso que eu estou falando. Então eu entendendo o que está acontecendo comigo, eu vou entender se é lá no trabalho, se é em casa, se é ao dirigir, se é o esporte que eu pratico, enfim, eu vou entender esse todo para poder andar na direção do objetivo. E a gente vai falar sobre isso. O que é ter uma boa postura, Eduardo? O que é ter uma boa postura, né? É uma postura adequada, uma postura alinhada. E ter saúde nas articulações e nos músculos. Ter saúde nas articulações e nos músculos. Quem não tem saúde nas articulações e nos músculos sabe bem o que eu estou falando. Então, não ter um desgaste articular, não ter dor articular, não ter compressão articular. Aquela musculatura não ficar tensa ao extremo, que causa dor. A tensão daquela musculatura comprime a articulação. É isso. Isso é ter uma boa postura. Uma postura leve, uma postura livre, uma postura fluida. Isso é ter uma boa postura. E a boa postura proporciona essa saúde articular. A boa postura proporciona essa saúde muscular. E o que é importante a gente entender? Quando a gente fala de postura, tem alguns livros de postura aqui, ó, bem aqui, de osteopatia e de postura. A gente entra num outro universo. E eu entrei nesse universo lá em 1995, que eu me apaixonei por esse assunto. É entender que os nossos músculos, eles se ligam como elos de uma corrente. Então, por exemplo, a gente tem uma cadeia de músculo que a gente chama de cadeia posterior. Essa cadeia, ela sai lá da sola do pé, passa atrás da perna, na panturrilha, passa atrás da coxa, passa na região do glúteo, passa na região da lombar, da torácica, da cervical e vem até aqui na testa. A musculatura da testa, né, que faz assim, ó, franze a testa, faz parte dessa cadeia posterior.
E é importante eu entender isso, porque um alongamento simples não resolve a situação. Eu preciso alongar essa musculatura em cadeia, para eu poder fazer o alongamento de toda a cadeia muscular. Entende o assunto? É importante isso. Por quê? Porque senão eu acredito que 2, 3 alongamentos simples vão me resolver. Não estou desmerecendo esses alongamentos, mas eles não vão atingir o objetivo. Eles não vão lá na raiz do problema. Então eu preciso entender isso. Que os músculos são ligados como elos de uma corrente e formam uma cadeia muscular. E para eu ter o resultado que eu quero, eu tenho que alongar toda essa cadeia muscular. Isso é muito bacana, né? Muito bacana. E a gente vê isso no dia a dia. Quando você alonga um dos elos dessa corrente, né, dessa cadeia muscular, essa tensão que é causada aqui, nós tentamos compensar ao longo da cadeia. Por isso que é importante alongar em cadeia. Alongar todos os músculos da cadeia ao mesmo tempo. Ah, Eduardo, então vai ser um passe de mágica que vai resolver a minha situação e desentortar todos os meus problemas de postura. Não estou falando isso. Não é isso que eu estou falando. Aquela pessoa com grandes alterações posturais vai ficar retinha. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu tenho que entender como funciona. Mas eu já vi pessoas com grandes alterações posturais melhorarem muito a postura, ficar muito próximo do que seria o adequado. Eu já vi, ninguém me contou, tá? Eu tenho foto de antes e depois, eu só não tenho autorização para publicar, mostrar aqui, mas eu já vi, tá? Não é o que está no livro, não é o que está no trabalho científico, não estou desmerecendo nem o livro nem o trabalho científico, até porque foi através deles que eu aprendi, mas é na prática. Skin in the game, atendendo pessoas, vendo pessoas, ajustando a postura de pessoas, passando exercício para essas pessoas fazerem. Foi assim que eu vi. Então, não é um passe de mágica, mas também não é algo impossível. Que as pessoas acreditam que é impossível, né? Que não vai acontecer, tá? Mas vai. É extremamente possível. E é interessante porque quando a pessoa ela se toca disso, ela começa a olhar para isso, ela começa a olhar para o próprio corpo, que é a casa onde ela mora. E aqui é um mundo paralelo que eu tenho que olhar, que eu devo olhar. É a casa onde eu moro. É a mesma coisa de você morar numa casa e o reboque está caindo, está com vazamento no telhado, está suja, o piso está saindo, a janela está quebrada. Entende o que eu estou falando? Eu tenho que cuidar. Tem até aquela história, acho que era dos Estados Unidos, né, das janelas quebradas, que tinha um lugar, eu não lembro certinho da história, mas é mais ou menos assim, tinha um lugar que sempre quebravam as janelas e tal, e eles arrumaram o lugar e as pessoas pararam de quebrar a janela, porque aquele lugar todo estragado induzia as pessoas a estragarem ainda mais. Quando eles arrumaram, as pessoas pararam de estragar. E olha só, eu cuidar do meu corpo me leva a cuidar ainda mais do meu corpo, e alimentar de uma forma adequada. Então é uma grande oportunidade de eu me olhar, de eu poder ver tudo que tem aqui na minha mão e que eu preciso tratar disso. Olhar para a minha alimentação. Como que eu estou me alimentando? Eu estou tomando um café da manhã adequado? Eu tomo café da manhã? Tem gente que nem toma, né? Toma um café preto, come alguma coisa, sai, né? Tem gente que não almoça. Tem gente que vai almoçar 4 horas da tarde. E aí chega a noite, desesperado de fome, quer comer a casa toda. E aí aumenta o peso, né? Fica com sobrepeso. Então é uma forma de despertar para começar a olhar para tudo. Óbvio que não vai ser tudo de uma vez, mas é um grande, pequeno passo. Grande, pequeno passo, não é contraditório? Porque é um passo pequenininho, né? É olhar para algo
e tem muito mais outros aspectos para ser olhado, mas é um grande passo. Por quê? Porque é aí que começa. Um importante passo, para não ficar grande, pequeno, né? Um importante pequeno passo. Ou começar a pensar na atividade física. Para quem é sedentário, nossa, quanto tempo faz que eu não faço uma atividade física? Quanto tempo faz que eu não faço algo para melhorar o condicionamento do meu corpo, condicionamento físico, para eu subir um lance de escada com tranquilidade, para eu carregar uma compra de supermercado, para eu trabalhar o meu condicionamento cardiovascular, melhorar a eficiência do meu coração. Né? Cada vez que ele bate, que ele contrai, que ele entra em sístole, ele joga mais sangue, então ele precisa fazer isso menos vezes por minuto. Que é o efeito da atividade física nas pessoas. Pessoas que fazem atividade física, o coração bate menos vezes por minuto, porque cada vez que ele bate, ele é muito eficiente. Essa oportunidade, ela é única, né? Ela é única. Eu poder melhorar o meu alongamento, né? Não chega a minha mão lá no pé e agora começa a chegar, porque eu começo a cuidar do meu alongamento. Então eu começo a ver um mundo de possibilidades que eu não estava vendo. Aumentar minha massa muscular. Porque entre os 60 e 70 anos, estatisticamente, tem uma perda de massa muscular que gira em torno entre 10 a 15%. Não é 10 a 15% do peso da balança. É 10 a 15% de músculo que vai embora. E aí, eu começo a pensar nisso. A pensar em como que eu posso não passar por isso. Porque aquela dificuldade de levantar da cadeira, de levantar do sofá, um sofá mais baixo, de levantar do vaso sanitário, de sair do carro. Então, eu começo a ver um mundo de outras possibilidades que eu não estava vendo. Tinha esquecido do meu corpo. E eu vejo isso acontecer direto com as pessoas. É muito, muito bacana, muito interessante. Eu falo que é um privilégio de Deus que Ele me deu, de eu poder ver as pessoas melhorando, cuidando do corpo. É muito interessante, é muito interessante. O resultado, é interessante as repercussões, né? Porque isso aí impacta as outras áreas da vida, impacta no relacionamento, impacta em carreira e profissão, impacta muito em carreira e profissão, impacta no financeiro, impacta na saúde. Uma vez, uma senhora com mais de 80 anos me procurou. Ela era bem corcundinha, assim, que a gente chama de hipercifose. Porque todo mundo tem essa curvatura aqui, ó. Né? Todo mundo tem essa curvatura aqui. Mas o dela era muito acentuada, né? Não tem a ver com o ombro, tá? Ó. Ombro é outra coisa. É aqui, ó. Tá, ó. Aqui, ó. Isso. Então, ela era bem corcundinha, assim, sabe? Que a gente chama de hipercifose. E ela me procurou. E aí eu recebi, atendi e eu falei assim, a senhora sente dor? Olhei os exames dela, né? A senhora sente dor? Ela falou, não sinto, meu filho. Eu falei, não. E a senhora está procurando exatamente por quê, então? Porque eu quero melhorar minha postura. Eu falei, cara, que incrível, né? Uma pessoa com 80 anos, querendo cuidar do corpo, querendo cuidar da postura, ter uma postura melhor. Fantástico. E aí fiz todo um trabalho com ela, óbvio que eu não consegui desentortar, né? Resolver 100% das alterações posturais dela, mas melhorou muito. Melhorou muito, não só a questão da estética, que é importante, mas melhora a movimentação, a mobilidade, melhora a flexibilidade e aí melhora a autoestima, né? Naturalmente, melhora a autoestima, porque eu com uma postura melhor, as pessoas falam, né? Nossa, você está mais reta? Você está mais reto? Você está com uma postura melhor? Então, melhora, impacta a autoestima. Um menino, adolescente, me procurou, né? A professora que dava aula para ele de natação tinha feito um curso comigo de postura. E ela me indicou para eu cuidar dele. E ele tinha uma alteração postural bem acentuada, a cabeça bem para frente, o ombro bem para frente. Essa hipercifose, essa corcundinha que eu falei da senhora, ele também tinha bem acentuada. E tinha outras mais alterações posturais. Era bastante alteração postural. É assim, para quem cuida de postura, é algo bem assustador, assim, sabe? E aí começamos a fazer um trabalho com ele.
Ele começou a fazer musculação, depois, né, na sequência. Ele começou a fazer musculação, aumentou massa muscular, começou a interagir muito mais com as pessoas, né? Então, assim, essa postura, né, essa postura fechada, ela representa o quê, né? Emocionalmente, no meu comportamento, ela representa o quê? Que eu sou uma pessoa expansiva, aberta, disposta a encarar os desafios da vida, ir para a vida? Não. Ela mostra o quê? Que eu tenho algo ali guardado, fechado, que eu não quero ter essa relação tão próxima assim com as pessoas. Imagina abraçar, né? Então, é incrível, né? Ver o resultado. A postura dele melhorou muito, muito, assim, absurdamente melhorou a postura dele. Eu até fiz fotos e mandei para os pais, para eles verem a diferença, né? Eles estavam pagando um tratamento comigo, para eles verem a diferença que tinha de uma situação para outra. Tem também um senhor, também com 75 anos mais ou menos, né? Não estou lembrando exatamente, e ele me procurou, que ele, além da alteração postural, ele não sabia que ele tinha uma alteração postural naturalmente, mas ele me procurou porque ele tinha muita dor. E aí eu tirei as fotos e mostrei para ele, né? Olha aqui, ó, essas imagens, olha o quanto tem de alteração postural. A gente precisa tratar dessas alterações posturais, para o senhor realmente ter uma melhora, né? Menos tensão nas articulações, menos tensão, menos compressão nas articulações, menos tensão nos músculos. E ele encarou comigo e a gente fez um trabalho muito bacana, uma resposta assim incrível, uma melhora incrível da postura e das dores principalmente que ele tinha, que foi exatamente por isso que ele me procurou. Ele não me procurou para melhorar a postura dele, ele me procurou por causa da dor que ele tinha. Uma garota também me procurou e foi um dos casos mais desafiadores. Ela me procurou com uma alteração postural assim bem considerável em relação ao ombro e à bacia, né, o quadril. Tinha uma discrepância ali muito grande, né? E ela já tinha passado com vários médicos, já tinha passado com vários fisioterapeutas e aí eu avaliei e eu pedi um raio-x para entender um pouco melhor. Ela tinha uma má formação na coluna, sabe? Então, tinha uma má formação ali que fazia o quê? A vértebra, em vez dela estar completa, de um lado ela estava completa, do outro lado ela não estava completa. Então, tinha um desnível, né? Uma inclinação na coluna e não tinha muito o que fazer, né? Por quê? Porque a própria vértebra dela tinha uma alteração, tinha uma anomalia. Mas ainda assim, a gente fez um trabalho muito bacana, foram meses, né? E ela melhorou muito a postura dela, assim, teve um ajuste muito bom e ela ficou feliz, ela ficou contente, né? Eu lembro até que ela falava assim, eu encontrei com ela esses dias, inclusive. Ela falava assim, nossa, eu quero ser fisioterapeuta também. Tem várias pessoas que eu atendi que hoje são fisioterapeutas, inclusive tem pessoas que eu atendi adolescente que hoje são fisioterapeutas e trabalham comigo. Então, é a paixão, né, pela profissão, porque realmente é apaixonante você ver a pessoa melhorando, você ver a pessoa tendo resposta, melhorando as dores. E eu estou contando essas histórias para quem está assistindo aí, para as pessoas que estão vendo, acreditar que é possível, acreditar que dá para resolver, te inspirar, te encorajar a entrar em ação e resolver de uma vez por todas ou a alteração postural que te incomoda ou a dor que te incomoda. Eu acho tudo isso muito lindo, muito maravilhoso, Eduardo, mas assim, ó, me falaram que não tem o que fazer. Falaram? Quem foi que falaram? Né? Quem foi que falaram? Quem foi essa pessoa que te falou? Quem falaram? Né? Por quê? Que base que essa pessoa tem para te falar algo? Que conhecimento que essa pessoa tem para te falar algo sobre esse assunto? Foi algo que ela viu na internet? Foi algo que ela viu, né? Eu estou contando casos reais de pessoas que eu atendi, que tem nome, CPF, sabe? E as pessoas falam muito, né? As pessoas falam porque tem histórias da família que a tia teve uma alteração postural e nunca resolveu, o pai teve uma alteração postural que nunca resolveu. Tem histórias, né? Ela viu, ouviu de alguém e aí ela reproduz aquilo, mas sem base no que está falando. E a gente acredita. E a gente se acomoda. E a gente entra num conformismo que eu chamo de negativo.
Entende? Então, não acredite. Não acredite. Não acredite. Tem como resolver. Talvez se esse profissional não está conseguindo resolver, esse profissional vai conseguir resolver. Eu preciso encontrar. Mas assim, Eduardo, eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo de que vai doer. E eu vou te falar algo com muita sinceridade. Muitas vezes vai doer. Vai doer na hora de fazer as posições de alongamento. Muitas vezes vai doer depois das posições de alongamento. Muitas vezes vai doer depois das posições de alongamento. Porque eu estou acostumado com aquela postura. E eu estou querendo reorganizar aquela postura. Isso pode gerar dor. Mas vai gerar dor de qualquer jeito. Essa dor ela é momentânea até eu me reorganizar. Agora, se eu deixar desse jeito, eu vou levar um desgaste daquela articulação, vou levar uma artrose na articulação. Eu vou ter uma tendência de ter uma hérnia de disco que vai comprimir uma raiz nervosa, que vai levar a alterações ou na minha perna, ou nos meus braços, ou nos dois. Dores que irradiam pelos braços, irradiam pelas pernas. Ah, você está colocando medo, Eduardo. Não, estou falando a verdade. Estou falando o que eu vejo aqui atendendo pessoas. Então, é aquele negócio, eu tenho que escolher. Eu quero ter uma dor agora que vai resolver a minha situação, eu quero ter uma dor que vai ser uma dor crônica. E eu não estou mentindo. Não estou garantindo que vai doer, mas pode doer. Pode doer. Quando a gente faz um alongamento um pouco mais forte, não dói? Então. Quando a gente faz uma atividade física, no outro dia não fica com aquela dor muscular? É disso que eu estou falando. E além disso, eu querer reorganizar uma estrutura, pode ser que gere um pouco de dor. Depois que entorta, não desentorta mais, Eduardo. Não tem mais o que fazer. E tem pessoas que pensam isso e falam isso. Passam isso para frente. E as outras pessoas vão acreditando. Não é assim. Não é assim. Depois que a pessoa tem uma alteração postural, tem o que ser feito. Tem o que ser feito. Eu preciso entender o que está acontecendo. Esse é um grande passo. A gente vai falar ainda. Agora, no desespero ou na busca da facilidade, esses dias eu estava falando com um menino que trabalha comigo. Tem o fácil e tem o certo. Às vezes, o fácil é o certo, mas às vezes não é. Qual eu vou fazer, o fácil ou o certo? O certo. E muitas vezes, pela busca da facilidade ou pelo desespero, a pessoa busca por artifícios. Como assim artifícios, Eduardo? Por exemplo, usar colete. Usar colete, o meu músculo que tinha que me manter minha postura está sendo desativado. O colete está fazendo essa parte. Como é que essa musculatura vai ficar depois? Quando eu tirar o colete? Não, mas esse colete proporciona... Não proporciona. O que proporciona é você ter uma boa postura através do seu próprio corpo. Óbvio que tem casos extremos que tem que colocar colete. Mas estou falando de casos extremos. Extremos dos extremos. A pessoa tem uma leve alteração postural e já quer colocar um colete. Ou aqueles suportes, sabe? Não. Corrige a sua postura. Entende o que está acontecendo. Vai lá na raiz do problema. Esse é um ponto muito importante. Ir na raiz do problema. Não ficar aqui, só tampando o sol com a peneira, como minha mãe diria. Ou ficar fazendo uso de medicação. Estou falando de pessoas que têm dor, né? Naturalmente. A pessoa tem dor e ela fica ali fazendo uso de medicação contínua, que vai trazer outros problemas no estômago, no fígado, no rim, e não vai resolver o problema. Na hora que eu parar de tomar a medicação, a dor volta. E às vezes nem com a medicação a dor passa. Já atendi várias pessoas que chegam aqui, fala pra mim, estou usando medicação direto e a dor não melhora. Estou usando medicação forte. Injeção às vezes. Corticoide às vezes. Então, não é assim, tá? E a cirurgia, Eduardo? Cirurgia, ela tem que ser muito bem indicada. Muito bem indicada. Porque senão, eu já vi isso acontecer, a pessoa fica com duas dores. A que ela já estava e a da cirurgia agora.
Quer ver um exemplo? Pessoa com dor ciática. Aí faz uma ressonância magnética e descobre uma hérnia de disco lá em cima, na lombar. A pergunta é, essa hérnia de disco está ligada com essa dor ciática, aquela dor que desce do bumbum, né? Às vezes vai até lá no pé, né, do nervo ciático? Ela está ligada? Porque se ela não está ligada, eu vou fazer a cirurgia, vou descomprimir lá a região da hérnia e não vai acontecer nada, porque essa dor ciática não está vindo da hérnia. Por exemplo, ela pode vir lá da região do bumbum, de um músculo que chama piriforme, que está comprimindo o nervo ciático. Eu continuo com a dor ciática, porque eu não resolvi o problema, e agora eu vou ter uma dor lá da cirurgia. Então a cirurgia tem que ser muito bem indicada. Tem que procurar um profissional de alto gabarito, que sabe o que está falando, que tem um interesse genuíno de ajudar. Esse é o ponto. E aí sim, uma cirurgia muito bem indicada, não tem o que falar. Eu tenho alguns médicos que eu trabalho em parceria, que eu confio muito. Se ele falar que é cirúrgico, ok. Mas eu não tenho que ficar correndo atrás de artifícios. Eu tenho que resolver. Agora, o que pode estar causando alteração postural? O jeito que eu deito no sofá em casa. O jeito que eu deito na cama. Esses dias eu atendi um amigo meu que ele ficava deitado de lado assim na cama, com o notebook aqui na frente, né? Horas nessa posição. Cara, que postura lazarenta, né? Às vezes a gente assume algumas posturas para fazer algumas atividades e a gente esquece. Quer ver uma postura bem ruim? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha a minha cabeça como que fica, ó. Olha a minha cabeça. Causando aqui, ó, tensão, aumentando esse braço de alavanca, causando um esforço muito grande da cervical. Quanto tempo a gente fica aqui mexendo com esse bichinho? Quanto tempo? Horas, né? Então, a gente tem que ver, prestar atenção, né, nas posturas que a gente assume no nosso dia a dia em algumas atividades. Postura do trabalho. Pessoa que tem um trabalho mais braçal, né, com máquina, enfim, com produção. Qual é a postura que eu fico ali para produzir? Eu tenho que prestar atenção nisso. Uma vez, eu atendi uma pessoa aqui que ele era um consultor de empresas. E esse cara ele foi fazer um trabalho lá no Nordeste. E aí ele ficou algumas semanas sem vir. E aí ele me ligou. Falou, já descobri minha dor no ombro. São os exercícios que você está passando aí para mim. Eu falei, é mesmo? Quando você voltar a gente senta, conversa, avalia e se for necessário a gente vai trocar alguma coisa aqui para você. Tá bom, acabou o assunto. Ele voltou, mas não voltou aqui para VIP, porque ele tinha que resolver algumas questões lá na empresa dele, pelo tempo que ele ficou fora, né? E aí ele me ligou. Falou, cara, já descobri minha dor no ombro. Eu falei, o que é? É a postura que eu fico no carro. Ele ficava apoiado, sabe, no braço da porta? Ele ficava apoiado ali, com o braço no braço da porta ali, sabe, no apoio da porta. Então tem algumas posturas que a gente assume e a gente não presta atenção. Eu tenho que prestar atenção. Eu gosto muito de abordar isso quando eu estou atendendo uma pessoa que vem com dor. Eu investigo muito, né? O que ela faz, como que ela senta, onde que ela senta, trabalho dela, trabalho em casa, trabalho na empresa, dirige muito, dirige pouco, que carro que é, como que é a posição que dirige, como é que está a posição do banco. Eu vou investigando. Tem filho, carrega muito tempo o filho no colo. Eu investigo muito isso. Porque não adianta vir aqui, eu vou lá, faço 3, 4 manipulações osteopáticas, a dor melhora, passo um exercício para fazer em casa e a pessoa continua fazendo o que ela estava fazendo de errado. Não vai resolver. Às vezes o esporte que ela pratica, né? Pratica um esporte que gera essa alteração postural. Então eu tenho que ir um pouco mais profundo para eu entender de fato o que está causando isso, o que está acontecendo que está causando isso. Então, eu dei o exemplo da cadeia posterior, mas a gente tem a cadeia anterior. A gente tem uma cadeia aqui no ombro que a gente chama de antero interna, que roda o ombro para dentro, né? Que faz o ombro vir para frente. Enfim, como é que o que eu faço no dia a dia está repercutindo nessas cadeias musculares? Né? Muito tempo no computador, dirigindo, a postura para trabalhar, né? No computador, por exemplo, né? A pessoa está aqui trabalhando no computador e fica com a cabeça lá para frente, ó. Olha a diferença, ó.
Normal, cabeça lá para frente. Normal, cabeça lá para frente. E essa cabeça lá para frente, aumenta o braço de alavanca aqui, ó. Aumenta a carga na coluna cervical. Aumenta a compressão na cervical, aumenta o esforço da musculatura da cervical. E sabe por que acontece isso muitas vezes? Porque a pessoa deixa o monitor muito longe. Ou porque a pessoa não está enxergando direito. Então tudo isso tem que ser avaliado. E é isso que eu chamo de entender o que está acontecendo. Deixa eu entender o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa vem aqui com um diagnóstico de lombalgia. Lombalgia é algia, dor, lomba, de lombar. Dor na lombar. Isso não é diagnóstico. Então, a dor é aonde, em qual vértebra, em qual situação, em qual posição, dói para andar, não dói para andar, dói em pé, dói sentado, dói deitado, dói o tempo todo, dói quando movimenta, dói, enfim. Eu tenho que entender tudo isso. Quando começou, teve algum evento específico que causou essa dor? Tudo isso eu preciso entender. E aí eu começo a montar um quadro de um diagnóstico para resolver de fato, para ir lá na raiz. Agora, eu preciso ter um profissional para me acompanhar. Um profissional que saiba o que está falando, que tenha base no que está falando, skin in the game, que não fica só de teoria, que põe a mão na massa e já resolveu vários casos parecidos com o meu, ou iguais aos meus, os meus, ou meu. Hoje em dia, ainda mais com internet, tem muita gente falando muito, né? Lê 2, 3 livros e fala, mas tá, sabe fazer? Já fez com alguém? Já resolveu esse problema com alguém? É esse profissional que eu tenho que procurar. E ele vai fazer o que, Eduardo, comigo? Ele vai fazer uma avaliação postural. Vai colocar você de frente, de costas, no perfil e numa posição que a gente chama de teste de flexão, né? Você vai com a mão lá no pé, fazendo um alongamento. E ele vai olhar a sua postura nessas 4 posições e anotar as alterações posturais, depois fazer os testes, testar os músculos para ver qual músculo está encurtado, qual músculo não está encurtado e resolver. Né? Montar um programa em cima disso para resolver. Para fazer em casa, para fazer aqui, né? Na minha frente. Eu estou aqui na VIP, que é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer a gente, de repente, ganhar de presente uma aula experimental. Ou, por exemplo, como a gente funciona aqui, né? Eu prescrevo e a pessoa desce com essa prescrição lá para a sala de musculação e o personal vai juntar, né, a prescrição dele, né, com a minha num programa de atividade física. Não é numa ficha única, aleatória. É um programa de atividade física com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento, com tudo encaixado. Percebe? Bacana, né? Bem bacana. Esse é o caminho para ser seguido, né? Fazer uma avaliação postural, entender o que está acontecendo, conversar com a pessoa, extrair ali as possibilidades da onde pode estar acontecendo isso e resolver. Eu quero te fazer um convite. Para você fazer uma autoavaliação. Hoje, a maioria dos celulares tem aquele timer para tirar foto, né? Você coloca o celular apoiado numa mesa, alguma coisa assim, com livro, alguma coisa assim. Não pode ficar muito baixo nem muito alto, né? Tem que estar na altura aqui do tórax, assim, mais ou menos, entre o umbigo e o tórax. E aí você vai ficar de frente, de costas, no perfil e nessa posição, alongando com a mão lá embaixo. E colocar no timer e tirar foto nessas 4 posições. E fazer uma autoavaliação. Observar a própria postura. Observe a própria postura. O que essa postura está querendo dizer para mim? Olha só as alterações posturais. Tem pessoas que se surpreendem quando elas fazem isso. Elas ficam realmente surpresas com o que elas veem. Caramba, como eu tô corcunda, como eu tô torta, como o meu ombro é muito mais alto do que o outro. A pessoa não se percebe, né, muitas vezes. Porque às vezes no espelho não dá para ver direito. Naturalmente que essa foto é sem camisa, né? Homem, mulher de top e shorts ou sunga seria o ideal e biquíni, né? Ou shorts, mas o ideal seria biquíni e sunga. É só você vai ver essa foto. E ali você já tem uma grande
um grande caminho a ser seguido, que você começa a se auto-observar. Como é que é a minha postura? Como está a minha postura? Bacana. O que essa postura está querendo me dizer? O que ela representa para mim? Qual a emoção que está junto por trás dessa postura? Eu gosto muito de fazer essa associação, sempre fiz essa associação, desde que eu me conheço por fisioterapeuta, né? Porque as emoções nossas, elas dirigem o nosso corpo. E o nosso corpo, na verdade, é um display mostrando o que está acontecendo lá dentro. É um display. Quanta coisa, né? Quanta coisa bacana. Então, é isso. E como que resolve, Eduardo? Aí vai entrar com os exercícios posturais, alguns em cadeia e alguns que não são em cadeia. Mas você não falou que em cadeia é importante? Sim. Só que os que não são em cadeia, imagina só uma cadeia de músculo aqui. Tem um músculo aqui muito encurtado. Se eu alongar a cadeia como um todo, quem está mais flexível vai ceder mais. Quem está menos flexível vai ceder menos, que é o caso dele. Então eu começo a trabalhar esse músculo também para depois trabalhar em cadeia. É isso. É assim que a gente resolve. Entrando com exercícios de alongamento específico ou em cadeia e exercícios de estabilização para ligar essa musculatura de novo. Algumas posturas que a gente assume no dia a dia, aquela postura de sentado bem desleixado na cadeira, sabe? Aquela postura, ela desliga a musculatura como se fosse um disjuntor, sabe? E aí, eu preciso religar essa musculatura, então tem alguns exercícios que ajudam a religar essa musculatura. Bora fazer acontecer, cuidar dessa postura, tem um monte de informação importante aqui, agora é botar em prática, fazer acontecer. Se precisar de ajuda, conta comigo, eu tô aqui para te ajudar. Aqui na VIP, na Rua dos Alecrins, número 555 em Campinas, ou no 325256, que é o telefone nosso aqui na VIP, ou lá no meu Instagram, por direct, muitas pessoas entram em contato comigo dessa forma. Bora fazer acontecer. Estou aqui para te ajudar e acredito que você vai conseguir resolver isso de uma vez por todas. Vem comigo, fica a dica. Valeu!